Sabe quando a gente escuta uma música e lembra de outra? Pois então. Música Tessen. Déjà vu. Salve, salve pessoal! Estamos começando mais um podcast aqui do Música Tessen, apresentado pela Salve Sintonia. Estamos começando agora o segundo episódio do Déjà Vu, que é aí o nosso formato de podcast que traz músicas que lembram outras músicas. A gente fala um pouco sobre cada uma das músicas, sobre as bandas também. No primeiro episódio, fiz aí uma comparação de uma música do Oasis com uma música do T-Rex. E agora trago uma banda brasileira, que também fez parte da minha formação musical, uma das bandas responsáveis por eu, por exemplo, começar a gostar de rock, ainda na minha infância, que é o Legião Urbana, uma das bandas mais cultuadas até hoje no cenário nacional, uma das principais da cena do rock dos anos 80. E não só o Legião Urbana, mas outras bandas, várias bandas dessa cena, assim como o Oasis, que eu trouxe lá no primeiro bloco, são conhecidas e fazem essas homenagens, entre aspas, mas surrupiam às vezes ideias de outras bandas, de outros músicos. Essa cena do rock dos anos 80 puxava muito das bandas de rock gringa, da cena pós-punk. O Legião Urbana fazia muito disso. A música que eu trago hoje do Legião, que lembra muito outra música, é Que País é Esse?, uma das mais conhecidas da banda, faixa do disco Que País é Este?, 1978-1987, a faixa título que abre esse disco, que é o terceiro da banda, lançado em novembro de 87, mas que traz um repertório antigo. Então, Que País é Este? É uma música composta em 78, ainda durante a ditadura militar. Esse disco, que foi lançado meio que às pressas, porque o segundo da banda, o 2, tinha feito um sucesso estrondoso, então a gravadora queria ainda capitalizar em cima desse sucesso, fez essa pressão para eles lançarem o terceiro disco. Eles pegaram um repertório antigo, muitas da época do Aborto Elétrico, a banda precursora aí do Legião Urbana, que dividiu aí, formou Legião Urbana, formou também o Capital Inicial lá em Brasília. Legião, que tinha Renato Russo, o principal compositor da banda, voz, violão, tocava teclado também, Dado Villa-Lobos na guitarra, o Renato Rocha no baixo, depois o Renato sai da banda, e o Marcelo Bonfá na bateria. Que País é Este? É uma das músicas, mais emblemáticas do rock brasileiro, do Legião Urbana, um punk básico em 3 acordes, falando sobre a situação política brasileira. Uma letra bem direta, como a música é bem direta, e tem um refrão que é básico, simples, mas muito bom, né? A repetição ali do Que País é Este? É um refrão que funciona muito, tanto que até hoje é cantado, entoado em diversos festivais, em protestos, enfim. Que País é Esse? É uma música que todo mundo que toca violão, aprendeu a tocar violão, até que começou a tocar violão e depois parou, sabe tocar Que País é Este? Exatamente pela simplicidade dos acordes, né? São 3 acordes toda a música, que é o Mi menor, o Dó e o Ré, repetidos numa sequência que não muda nunca, vai mudando a melodia, né? A harmonia da música é basicamente essa. E aí a melodia muda conforme os versos e o refrão. Enfim, todo mundo sabe, né, como que País é Esse? E tem gravado na memória. Eu vou tocar um trechinho aqui para vocês entenderem e depois eu dou sequência aqui ao Déjà Vu. Que País é Esse? Tem essa base de acordes aqui. Então, essa é um trechinho de Que País é Este? Do Legião Urbana, música de 1978, lançada em 87. Só que um ano antes, em 77, ou seja, um ano antes da composição, os Ramones, essa banda icônica da cena punk dos Estados Unidos, lançou essa música aqui.
Essa é a faixa I Don't Care, quinta do disco Rocket to Russia, que é o terceiro também dos Ramones, lançado em 1977, e traz a música exatamente a mesma sequência de acordes usada pelo Renato Russo em Que País é Este? Eu não tenho notícia de processo, acredito que não gerou nenhum tipo de processo de busca por reconhecimento de plágio ou algo nesse sentido, mas é meio claro que é a inspiração do Renato e que ele pegou a mesma sequência de acordes e fez uma música diferente, é verdade, mas com a base exatamente igual, porque assim como na canção dos Ramones, a música do Legião também repete essa sequência de acordes ao infinito. Os Ramones, que tinham lá os irmãos Ramone, né, o Joey Ramone, Johnny Ramone, Didi Ramone e Tommy Ramone, vocal, guitarra, baixo e bateria, uma banda da cena punk dos Estados Unidos, que lançava então em 77 esse disco, Rocket to Russia, que tem I Don't Care, que não é uma das músicas mais conhecidas dos Ramones, né? Também tem isso, né? Uma música que provavelmente não tocava muito. Ela era um lado B e foi inclusive uma das primeiras canções escritas pelos Ramones. Só que o Renato Russo, né, quem já leu um pouco sobre o Renato Russo, sobre Legião Urbana, sabe que ele tinha acesso a coisas de fora. Ele morou nos Estados Unidos um tempo e ele tinha acesso aos discos que vinham de fora com mais facilidade, com mais rapidez do que o resto do pessoal, assim, né? Até o disco ser lançado, às vezes o disco nem era lançado no Brasil, né? Mas até o disco ser lançado no Brasil e tal, ele tinha acesso aos discos vindo de fora mesmo. Então é muito provável que tenha acontecido isso. Eu não encontrei nada que ateste isso, né? Mas é muito provável que tenha acontecido. Essa música dos Ramones, ao contrário da música, da letra do caso, né? Da temática da música do Legião, ela é uma música que fala muito, né? O I Don't Care, eu não me importo com nada. É bem esse espírito um pouco nihilista, né, do punk dos Ramones. É um pouco desse espírito do tipo, não dou bola pra nada, nada me interessa, né, um tédio tomando conta, enfim, uma letra bem adolescente, bem punk nesse sentido. Então essas são as duas canções aí, a música dos Ramones influenciando o Legião Urbana. É uma música que lembra, no caso, né, veio depois Que País é Esse. Eu conheci antes Que País é Esse, depois que eu conheci I Don't Care. Mas na verdade I Don't Care vem antes de Que País é Esse, então Que País é Esse é a música que lembra muito I Don't Care, é o déjà vu, é aquela sensação de peraí, essa música já existe. E é isso, vocês podem me dizer aí também nos comentários o que vocês acham, se vocês já conheciam, se vocês já sabiam dessa semelhança entre as músicas, se não sabiam, se surpreenderam, enfim. E para terminar o déjà vu de hoje, eu vou trazer uma terceira canção, uma terceira música. E olhem só, o déjà vu mesmo, né, essa edição aqui, é para falar sobre o Legião Urbana copiando os Ramones. Basicamente isso. Só que, como eu já conversei com vocês, a ideia do déjà vu não é só falar de cópia ou falar de músicas que são muito iguais a outras músicas. Às vezes, tu escuta uma música e ela te lembra outra, mas a música em si não tem nada a ver, é uma parte da música que te lembra, é uma entoação de algum verso, de alguma coisa, às vezes uma temática, né, alguma coisa que te lembra, simplesmente te lembra outra música. E a terceira música que eu vou trazer, que é como um bônus aqui do Musicaté 102, eu tô gravando aqui hoje de quarentena, aqui, né, esse segundo episódio saindo durante a nossa quarentena, o nosso isolamento por conta do coronavírus, né? Então a gente fica com mais uma dica ainda. Quem deu vontade de escutar Legião vai escutar, quem deu vontade de escutar Ramones vai escutar. E tem mais uma dica aqui pra gente escutar nessa quarentena, que é uma música de um duo também dos Estados Unidos,
chamado They Might Be Giants. É uma banda, um duo que eu conheci muito depois. Não faz muito que eu conheço eles, deve fazer o quê? Uns 10 anos que eu conheço They Might Be Giants, mas eu gostei muito desse disco deles, que é o disco Lincoln, que é o segundo. E foi o primeiro que eu ouvi, e na verdade é o que eu mais conheço mesmo. Ela é a primeira faixa desse disco, se chama Anna Ang, o nome da música. É um disco de 88. Só que quando eu botei o disco pra escutar da primeira vez, o disco começa com essa faixa, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: que país é esse? E ela começa exatamente com esses mesmos acordes. Anna Ang, que é uma música que, assim, ela difere, né? Não é a mesma coisa, inclusive os acordes não ficam se repetindo, depois a música varia, muda. Mas o início dela, essa introdução, me lembrou muito Que País é Esse, por consequência I Don't Care também. Então eu vou tocar esse trechinho e aí vocês me dizem o que vocês acham, se é parecido ou se não tem nada a ver. Bom, essa então é a introdução de Anna Ang do They Might Be Giants. They Might Be Giants, o duo formado pelos dois Johns, o John Linnell e o John Flansburgh. Desse disco Lincoln, lançado em setembro, também gravado em Nova York. O John Linnell e o John Flansburgh, os dois cantam nesse duo. O Linnell toca guitarra, trompete, glockenspiel, melódica. O Flansburgh toca acordeon, teclado, banjo, sax, clarineta, outros instrumentos mais, e é uma banda de rock alternativo ali dos Estados Unidos. É uma faixa, essa Anna Ang, ela não foi lançada como single, mas foi um grande sucesso, chegou inclusive ao 11º lugar nas paradas de músicas alternativas. Tem um videoclipe muito legal com os dois fazendo algumas danças, vale a pena assistir o videoclipe no YouTube, vocês encontram. E é uma música muito divertida, aliás, dessas três que eu tô falando aqui, é a música que eu mais gosto. E o disco todo, o Lincoln, vale a pena assistir. Tem outra música que é I've Got a Match, que eu gosto muito, desse disco do They Might Be Giants, que tem então esse riff, esses acordes, me lembrando O Que País é Este, me lembrando o I Don't Care. Vocês também podem dizer se concordam, se acham que não tem nada a ver, mas assim, se vocês ouvirem a música, como eu falei, ela não é parecida, mas esse início me lembrou, na hora, assim, me lembrou. Só uma curiosidade sobre essa música: Anna Ang, ela acaba sendo, na história, uma personagem fictícia, porque NG, no caso, que é Anna NG, né? Ele é um nome chinês, vietnamita. Eles viram esse sobrenome na lista telefônica, na época que se tinha lista telefônica, né, aquelas listonas grandes, eles foram na lista telefônica e viram que tinha muita gente nos Estados Unidos com esse nome. E aí eles acharam isso muito estranho e, enfim, fizeram uma música com a Anna Ang de personagem. Eles têm algumas referências interessantes nessas letras, eles fazem referência à Feira Mundial de 64, que aconteceu em Nova York, eles fazem referência a uma tirinha também. Enfim, a letra é bem bacana, bem engraçada, bem divertida, vale a pena conferir a letra e ouvir a música também. Esse então foi o Deja Vu de hoje, gente. Escutem Anna Ang, se vocês não conhecem They Might Be Giants, eu acho que é uma banda muito bacana, que vale a pena ouvir. A gente falou hoje sobre o Legião Urbana, a banda brasileira, banda que já acabou, né? Acabou em 96, quando Renato Russo morreu, vítima de AIDS, aos 36 anos. Eles lançaram 7 discos, A Tempestade foi o último, um pouco antes dele morrer, depois saiu uma outra estação, o Póstumo, em 97, já com o Renato Russo já tinha morrido quando saiu esse último. Os Ramones, banda de Nova York, do Queens, de Nova York, também terminou em 96 com o disco, na verdade a banda terminou em 96, o último disco é o Adiós Amigos de 95, que é o 14º deles. Os 4 já morreram, mas morreram depois do fim da banda, 2 tinham saído antes. Ali do Legião, o Dado e o Marcelo Bonfá seguem, o Renato Rocha já morreu também, o Dado e o Bonfá seguem vivos e inclusive fazendo shows em tributo ao Legião. E o They Might Be Giants segue na ativa
Eles também são de Nova York, são do Brooklyn. O último disco deles, o disco The Escape Team, em 2018, na verdade eles lançaram 2 discos ao mesmo tempo, em 2018, o 21º e o 22º disco da carreira deles é de 2018, The Escape Team, e o My Murdered Remains são os 2 últimos, no caso, 2 lançados em dezembro, 10 de dezembro de 2018, foram os 2 últimos do They Might Be Giants, que seguem na ativa, tem aí 22 discos, então dá pra buscar e procurar bastante em cima do trabalho deles, com destaque para esse segundo disco de 88, o Lincoln. Bom pessoal, esse foi o Deja Vu de hoje, Legião Urbana versus Ramones, com esse bônus do They Might Be Giants. Espero que vocês tenham gostado das dicas e se tem alguma música que te lembra outra música, fala pra gente que a gente faz um Deja Vu aqui especial. Tá certo? Até mais!